Alô galera, bem-vindo a este tutorial. Aqui quem fala é o Paulinho. Nessa aula vamos falar sobre como a gente pode usar o WinRAR como uma ferramenta hacker. Mas antes de começar eu queria mostrar aqui um site bastante interessante. O endereço é www.hackerinocente.com. Tá aí o endereço na tela. Visitem o site. É um site que tem se destacado aí na área hacker. Aqui você encontra diversos conteúdos como videoaulas, sistemas operacionais, download de programas, de driver, tem apostilas hacker, e-books e diversas outras coisas. Por exemplo, aqui na aula na parte de videoaulas, você encontra aulas de hacker, Photoshop, Rádio, Linux, Windows XP e muitas outras. E a maioria dos programas que o pessoal usa aqui nessas aulas, você pode baixar aqui direto no site, aqui na área de downloads. Tem diversos programas aí que você pode baixar que estão... Todas aqui são categorias de programas que você pode baixar aí, então é um site muito interessante. Fica aí a dica legal, www.hackerinocente.com. Pode ver que tem aqui 93 pessoas ativas, às vezes chega até mais, já chegou a 140, 130. Aqui em fórum.hackerinocente.com é o endereço do fórum, tá? O endereço do fórum do site. É um fórum recém-lançado que também tem muito conteúdo interessante aqui. Na minha opinião, tem até mais conteúdo do que no site. Aqui você encontra muitas coisas legais aqui para você também. Para quem está aprendendo e se interessa por esse tipo de assunto, fica aí essa dica legal, certo? Então vamos dar início aqui à nossa videoaula. Vamos falar aqui sobre um tipo de arquivo que o WinRAR cria, que é um arquivo chamado arquivo SFX, certo? Que ele é um arquivo que eu considero ele como um arquivo de dupla extensão, porque ao mesmo tempo que ele é um arquivo RAR, ele é um arquivo X. Observe que ele tem ele aqui na tela, ele parece ser um arquivo RAR, tá vendo? Mas quando eu clico em propriedades para ver o tipo de arquivo dele, ó, aplicativo X, ou seja, é um arquivo tipo X, um executável. Mas observe que quando eu coloco aqui, aparecem as opções para me extrair, ou seja, ele é um RAR também, eu posso extrair ele, ó. Coloquei extrair aqui, ele já extraiu aqui o conteúdo do meu arquivo SFX. Esse arquivo RAR, esse arquivo SFX, ele é um arquivo que ele pode ser descompactado sem auxílio de nenhum descompactador. Por exemplo, eu vou desinstalar aqui o WinRAR do meu computador, só como exemplo, para vocês verem, ó. Vou desinstalar aqui o WinRAR. Desinstalei o WinRAR. Pode ver que não aparece nenhuma opção, mas quando eu clico duas vezes no arquivo SFX, observe que ele já extrai o conteúdo, tá vendo? Ó? Mesmo sem eu ter nenhum descompactador instalado aqui no meu computador. Vou instalar aqui novamente o WinRAR. Então é essa a vantagem do arquivo SFX que a gente pode estar usando. Sem a pessoa estar usando algum desse computador, a gente pode fazer que ela execute algum arquivo nosso. Já vou mostrar como é que a gente faz isso, certo? Então vou excluir isso aqui só de exemplo e vamos criar outro aqui. Primeiramente eu vou criar algum conteúdo para colocar dentro do arquivo SFX para a gente poder compactar ele. Cria um documento de texto, tá branco, sem nada escrito. Clica com direito, coloca adicionar para o arquivo. E aqui põe criar arquivo SFX. Essa opção aqui vai fazer com que o nosso arquivo RAR ele se torne arquivo SFX. Pode ver quando a gente desmarca essa opção, ó, pode ver, ó, a extensão dele está .rar. Quando a gente marca criar SFX, ele já fica em .x. Clica aqui na aba avançado em opções SFX. E essa é a parte interessante do tutorial que a gente vai falar sobre algumas opções desse arquivo SFX. Aqui nesse primeiro quadradinho, caminho para extração, a gente pode especificar um caminho em que a gente quer que seja copiado o conteúdo do nosso arquivo SFX. Por exemplo, eu compactei um arquivo de texto. Quando alguém dá dois cliques no arquivo SFX, se eu tiver colocado essa opção, quer dizer que o documento de texto que eu criei, ele vai ser extraído para C2.Windows, entendeu? Então a gente pode fazer com que qualquer pessoa fazer com que qualquer tipo de arquivo que a gente queira seja copiado em alguma pasta do sistema. Aqui embaixo tem duas opções bastante interessantes. A primeira é executar antes da extração e após a extração. O que quer dizer isso? Vamos supor que eu tenha compactado esse arquivo de texto junto com mais dois executáveis, supondo que um deles seja um server de algum Trojan e o outro seja um AVQ, certo? Que é o que o pessoal aí mais usa aí, o mais conhecido. Então eu posso colocar aqui, executar antes da extração, eu posso colocar, por exemplo, AVQ, AVQ.x. Quer dizer o seguinte, quando a pessoa extrair aquele arquivo SFX, quando ela extrair esse arquivo SFX, esse AVQ.x que eu coloquei executar antes da extração, ele vai ser executado antes da pessoa extrair o arquivo. Aqui, executar após a extração, eu posso especificar mais um arquivo que pode ser executado após a pessoa extrair o arquivo. Por exemplo, aqui eu posso colocar server.x, supondo que seja um server de um Trojan. Vamos supor que eu compactei aqueles três arquivos, o server, o AVQ e o documento de texto. Ou seja, quando a pessoa extrair, pensando que é apenas um documento de texto comum, ela vai executar o AVQ
e o ServX, ou seja, tem dois recursos opcionais aqui, dois tipos de arquivo que eu posso incluir no arquivo SFX, que eu posso fazer com que ele seja executado ocultamente. Então isso é uma ferramenta bastante importante, porque qualquer um pode colocar qualquer tipo de arquivo que a pessoa quer que seja executado para ele ser aberto sem a pessoa perceber. Por exemplo, aqui que você clica na aba métodos, observe que tem essas opções aqui, o modo silencioso. Você pode colocar ocultar tudo. Significa que quando a pessoa executar o SFX, não vai ser mostrado nenhuma caixa de diálogo pedindo para ela confirmar. Vai ser executado diretamente os arquivos extras que a gente adicionou aqui, por exemplo, server.exe e avq.exe. Só um exemplo, tá? Que esses arquivos não existem. Aqui em método de atualização, extrair e substituir arquivos, nós marcamos essa opção. Quer dizer que aqui, onde eu coloquei para copiar esses arquivos SFX, se tiver algum arquivo lá parecido com o mesmo nome, mesma extensão, ele vai substituir o que já existe lá e colocar o nosso que a gente criou. Então a gente poderia estar substituindo setups de programas e colocar um executável que nós criamos com servers injetados, mas outro tipo de coisa que a gente pode estar fazendo aí. Aqui embaixo em método de substituição, colocamos substituir todos os arquivos, para que tudo que seja lá parecido seja substituído. Uma coisa bem interessante do SFX também é que a gente pode selecionar até um ícone que ele vai ter. Por exemplo, aqui na segunda caixinha, carregar ícone SFX. Você põe em procurar e seleciona o ícone no seu computador para que o seu SFX vai ter. Vou pegar um ícone aqui que eu tenho aqui do... Deixa eu achar ele aqui. Eu tenho aqui uma pasta todos os ícones do Windows XP, todos os ícones do Windows Vista. Vou pegar aqui, por exemplo, ícones... ícones do antivírus aqui, certo? Então aqui voltamos às opções. Aqui eu vou apagar porque na verdade não tem nenhum arquivo ServX, tá? Foi só uma demonstração do que você pode estar fazendo usando a sua criatividade. Aqui C2 ponto, eu vou tirar o Windows e deixar só C2 ponto, para mostrar a vocês que realmente o arquivo vai ser executado para lá, certo? Então eu vou colocar OK. Já vamos compilar ele aqui, só colocar OK. Observe que ele já criou aqui o nosso arquivo SFX, certo? Então observe que ele tem aqui a aparência do antivírus, que eu não me lembro o nome agora desse antivírus. Agora observe, vamos executar esse arquivo SFX. A pessoa poderia, por exemplo, receber esse arquivo e dar 2 cliques nela. Observe que não aconteceu nada. A única coisa que aconteceu foi aquele comando que a gente colocou para extrair para C2 pontos. Pode ver que aqui em C2 pontos, o meu documento de texto que eu criei, ele já apareceu aqui. Então quando a pessoa clicar ali, a gente pode fazer com que ela copie para o sistema dela para qualquer pasta, qualquer tipo de arquivo sem a pessoa perceber. Então isso aí dá pra gente abrir um leque pra gente de muitas possibilidades, que usando a criatividade a gente pode fazer com que muitos arquivos ocultos aí sejam executados em cima da pessoa sem a pessoa perceber, certo? Então vamos demonstrar isso aí na prática, como a gente pode estar usando essa ferramenta, certo? Eu vou excluir isso aqui novamente. Agora vamos fazer um esquema aqui. Vou criar qualquer arquivo de texto aqui só como teste. Eu vou criar aqui um arquivo BAT e vou compilar ele em X, certo? Eu vou colocar alguns comandos para ser executado nesse arquivo BAT. Primeiro eu vou colocar start o site do Google. Vou compilar. Fantasma. Salvar ele como play. Ele vai iniciar o site do Google, certo? O segundo, vou colocar para iniciar qualquer outro site, por exemplo, hotmail.com. Pronto, então eu tenho aqui dois executáveis, certo? Um vai iniciar o site do Hotmail e o outro site do Google. Eu vou nomear um como o exemplo que eu dei, que é o pessoal que mais gosta, aí a lameada gosta, como AVQ, certo? E o outro eu vou colocar como server.exe. Então eu vou compactar os três, fazer um arquivo SFX e vou colocar os comandos para eles serem executados ocultamente, certo? Então vamos lá, criar arquivo SFX, avançado, opções SFX. Caminho após extração, não quero colocar nenhum caminho. Eu quero que eles extraiam na pasta que eles estão. Executar antes da extração, eu vou colocar o meu avq.exe. E executar após a extração, vou colocar o server.exe. Só conferir aqui se o nome é isso mesmo. É isso mesmo. Beleza. Aqui em métodos, vou colocar ocultar tudo. Em atualizar eu vou colocar
extrair e substituir arquivos. Aqui substituir todos os arquivos. Eu vou escolher um ícone para o meu arquivo SFX. Vamos lá pegar qualquer ícone aí só para fazer o teste, que o tempo já está se esgotando aí. Poderia falar que isso aqui é o crack do antivírus, por exemplo, e mandar para alguma pessoa aí. Isso aí é só usar a sua criatividade, certo? Vou salvar ele aqui como... vou salvar como crack mesmo. Então eu já criei aqui.